Salmo de número 128. Ouça com fé a palavra do nosso bendito Deus que diz: Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua casa, da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós pedimos ao Senhor em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, ó Deus, fale conosco nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, ilumine a nossa mente e aplique, ó Deus, a sua santa bendita palavra em nossos corações. Ó Deus santo e bendito, dá-me a graça de expor a palavra do Senhor com fidelidade, com temor e tremor no coração, ó Deus. E somente o teu nome venha ser glorificado, Senhor. E a vida do teu povo, ó Deus, exaltada. Aqueles, ó Deus, que estão perdidos, eles venham ser salvos. Ó Deus santo e bendito, abençoa-nos em nome de Jesus. Carecemos, ó Deus, de que o Senhor fale conosco. E sabemos que a sua palavra, ó Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que um dos grandes alvos de toda a humanidade é uma busca desenfreada por felicidade. Irmãos, o mundo todo, todas as pessoas, elas anelam por ter felicidade. E o trágico, irmãos, é que ao observar essas pessoas que buscam felicidade à parte de Deus, elas estão procurando em vão. A maioria das pessoas, irmãos, elas buscam um jeito de ter felicidade. Só que esse jeito, que é a parte de Deus, acaba trazendo mais infelicidade e não felicidade. Irmãos, muitos buscam uma felicidade plena no trabalho. Outros buscam, meus irmãos, uma felicidade em concurso público. Não, se eu obter esse concurso público, se eu passar, eu vou ser feliz. E descobre que não vão ser felizes. Outros buscam felicidade plena na família, casamento, nos filhos e assim por diante. E aí, meus irmãos, que entra o caráter enganador do pecado. Sempre, irmãos, oferecendo felicidade, mas sempre conduzindo à infelicidade. Meus irmãos, o pecado, ele promete uma felicidade sem Deus. Mas o que ele prega, irmãos, é apenas sofrimento. Mais infelicidade ainda. Veja, irmãos, que o Salmo 128, o Salmo de número 1, todos eles, irmãos, eles ensinam que aquele que é feliz, ele faz algo, que é temer ao Senhor, que é andar nos seus caminhos. Irmãos, esse Salmo, o Salmo 128, ele faz parte, né, em uma coleção bem especial com o Salmo 127, que é os dois salmos, irmãos, Salmo 127 e 128, é o salmo da família peregrina, né, da família que caminha rumo a Jerusalém celestial. E nós vimos, sermão passado, que o Salmo 128 nos ensina, irmãos, que a prosperidade de nossa família, ela depende totalmente da bênção de Deus. Se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não fizer isso, então veja, o Salmo 127, toda a bênção, ela depende do Senhor. E o Salmo 128, meus irmãos, ele nos ensina que a única maneira de obter as bênçãos do Senhor é viver no temor a Ele. É obedecer a Ele. Não tem, irmãos, outro jeito de obter uma felicidade plena, se não for
em Deus. A divisão do Salmo 128, irmãos, constantemente eu tenho falado isso, são divisões muito simples, né? O verso 1 do Salmo 128 até o verso 4, ele é a descrição daquele que é bem-aventurado. E o verso 5 e 8 é uma oração pelo bem-aventurado. Então, volte os seus olhos, irmãos, para o texto e vamos meditar nesse salmo que tem muito a nos ensinar. Olha o verso 1, irmãos, até o verso 4. Veja que ele começa, né? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja, irmãos, que o salmista, ele fala de forma muito clara. Olha, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, ele é bem-aventurado. Mas o que é, irmãos? O que é ser bem-aventurado? Significa, irmãos, ser extremamente feliz. Ou melhor, ser abençoado. Ser bem-aventurado, irmãos, significa ser aprovado. Ser abençoado pelo Senhor. Porque, veja, irmãos, aqueles que são abençoados, eles são profundamente felizes. Mas a bênção, ela não se reduz à felicidade. É tanto, irmãos, que bem-aventurado, ele é muito mais do que simplesmente estar alegre, ou mesmo feliz. Outro termo que poderia ser também traduzido por bem-aventurado seria bendito. Bem-aventurado é alguém que é bendito, que é aprovado, que é abençoado por Deus. Mas veja, irmãos, que esse salmo, ele vai nos ensinar, tanto o Salmo 128, quanto o Salmo 1, que também fala do bem-aventurado, o Sermão da Montanha também, que fala das bem-aventuranças, vai nos ensinar que para alguém ser bem-aventurado, né, ser verdadeiramente feliz, ser bendito, esse alguém ele tem que fazer algo. Sempre assim, isso. O bem-aventurado, ele faz algo. E no caso aqui, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então veja, irmãos, aqueles que temem a Deus, aqueles que andam os seus caminhos, estes são verdadeiramente felizes, são verdadeiramente abençoados. Mas uma outra pergunta que temos que fazer é: o que é temer ao Senhor? Irmãos, temer ao Senhor não é simplesmente um temor servil, de servo, mas também um temor reverencial. Então, o que é um temor servil? É um medo típico, irmãos, do escravo diante do castigo do seu senhor. É alguém que tem medo motivado simplesmente pela punição que vai receber. Esse é o medo servil. Aquele que tem medo somente por conta da punição. É um tipo de medo, irmãos, que os pecadores têm diante do juízo de Deus. Mas os pecadores que não têm fé em Cristo, eles têm medo do Senhor, do seu castigo. Mas eles não têm, irmãos, um medo reverencial, ou seja, o medo, o temor de um filho que teme desonrar o seu pai, ou desrespeitar o seu Senhor. E esse medo, irmãos, esse medo reverencial, ele é motivado justamente pelo amor e reverência ao seu Senhor. É um fruto, irmãos, do Espírito na vida dos crentes. O crente, irmãos, que teme ao Senhor, ele não teme a perdição. Ele teme ofender o seu Senhor. Ele teme desonrar a sua santidade. E a nossa confissão de fé, irmãos, lá no capítulo 21, parágrafo 2, quando ela fala sobre o culto a Deus diz o seguinte, ó: o culto a Deus deve ser prestado com devido entendimento, com fé, reverência e temor santo. O culto ao Senhor, meus irmãos, ele deve ser prestado com entendimento, com fé, reverência e temor santo. Abra comigo rapidamente o Salmo de número 2. Olha o que o Salmo número 2, verso 11.
Olha o que o salmista ele diz. Salmo 2, verso 11, diz o seguinte: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Irmãos, quem treme de medo, treme porque está extremamente com medo. É por isso, irmãos, que particularmente eu entendo que o temor aqui ao Senhor é tanto um temor servil quanto reverencial. Porque, veja, irmãos, nós devemos temer ao Senhor, temer a desonrar o Senhor como nosso Pai. Então, o crente, irmãos, ele tem que temer desonrar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, o crente também ele tem que temer o castigo do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, ele promete castigar aqueles que desobedecem a Ele. É por isso que o salmista está dizendo, olha, alguém verdadeiramente abençoado é aquele que teme ao Senhor. Teme desonrar a Deus. Teme desonrar a sua santidade. E a ideia, irmãos, de temer ao Senhor, ela aparece várias vezes na Escritura. Tanto que o temor, o princípio da sabedoria, da adoração e da vida piedosa é o quê? Temer ao Senhor. Irmãos, quando a gente fala sobre medo, nós vamos ver que o medo, ele vai determinar muito de nossas ações. O medo, irmãos, muitas vezes vai determinar as nossas ações. Por exemplo, olha para quem tem medo de envelhecer. Quem tem medo de envelhecer, irmãos, é só você olhar as loucuras que eles fazem para não envelhecer. Olha para quem tem medo de empobrecer e veja as suas ações. Como esse medo, irmãos, faz eles fazerem coisas terríveis. O medo, irmãos, ele determina as nossas ações. É tanto, irmãos, que na Escritura você vai ter duas ordens. A primeira que aparece é não temas, né? Várias vezes na Bíblia você vai dizer, olha, não tema a morte, não tema o homem, não temas o exército inimigo, não temas os falsos deuses. Jesus fala, né? Olha, não se turbe o vosso coração. Lá em Apocalipse ele diz, olha, não temas, eu sou o primeiro e o último. A primeira ordem, irmãos, é não tema essas coisas. Não tema o homem. Só que há uma outra ordem, irmãos, que é exatamente essa aqui. Você não deve temer outras coisas. Mas há uma ordem que diz, temam a Deus. Tenham medo de Deus. Que é a mesma ideia, irmãos. Temer ao Senhor, temer a Deus, ou ter medo de Deus. Então qual é o seu maior medo? Porque, veja, irmãos, dentro de nós há uma guerra de medo, há uma luta de medo. Qual é o seu maior medo? Você tem medo de desobedecer aos homens? Ou seu maior medo é desobedecer a Deus? Porque, irmãos, se tem alguma coisa que temos mais medo do que de Deus, essa coisa, irmãos, ela é um ídolo em nossas vidas. Irmãos, quantos crentes que não temem a Deus mais? Quantos crentes, irmãos, eles não temem mais desobedecer os mandamentos de Deus? Eles não têm medo algum de desobedecer a Deus. Pelo contrário, né, eles têm até coragem de quebrar a lei do Senhor. Têm até coragem de desobedecer ao Senhor. Eles não têm medo de desobedecer a Deus, mas eles têm medo de obedecer a Deus. É por isso que eles quebram a lei do Senhor. Até coragem eles têm. Lembra, irmãos, o que Jesus disse? Como o que devemos fazer lá em Mateus 10, 28? Ele diz de forma bem clara, irmãos, olha, não temais os que matam o corpo. Ou seja, não temam os homens. Então, a única coisa que eles podem fazer é matar o seu corpo, se Deus permitir. Não temem os homens que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes
aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, nós somos exortados a temer aquele, irmãos, que pode lançar tanto nossa alma como nosso corpo no inferno e sofrer lá por toda a eternidade. É a Ele, irmãos, que devemos temer. Ele, irmãos, o Senhor é o único digno de temor. Irmãos, muitas vezes nós vamos temer fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E qual é a solução para nós não fazermos aquilo que desagrada ao Senhor? Olha o Salmo 25, verso 12. Olha o que o Senhor, irmãos, faz com aqueles que temem desobedecer a Ele, tomando caminhos tortuosos. Salmo 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve escolher. Aquele que teme ao Senhor, que teme tomar alguma decisão que vai desagradar ao Senhor, quando ele teme o Senhor, ele é instruído pelo Senhor no caminho que deve escolher. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. No segundo lugar, e anda nos seus caminhos. O que é andar nos caminhos do Senhor, irmãos? É obedecer os seus mandamentos. É fazer aquilo que ele ordena. Olha o Salmo 112, verso 1. Salmo 112, verso 1 diz o seguinte: Bem-aventurado, aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Salmo 119, 1, irmãos. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então veja, irmãos, ser verdadeiramente abençoado, ser aprovado pelo Senhor, está inseparavelmente ligado à ideia de temer ao Senhor e de andar nos seus caminhos. Você não pode separar. Olha, irmãos, você não pode separar essa ideia de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Olha o que o papai João Calvino diz, comentando esse texto. Os que desprezam a Deus não podem realmente desfrutar de prosperidade. Aqueles, irmãos, que não temem a Deus e que desprezam o Senhor, eles não vão desfrutar de uma real prosperidade. É verdade, irmãos, que nós vivemos em uma época que tem enfatizado um atributo de Deus em detrimento de outros. A gente estudou hoje de manhã sobre os atributos de Deus, uma aula introdutória sobre os atributos. O que eu quero dizer quando alguns eles enfatizam um atributo de Deus em detrimento de outro? Por exemplo, muitos crentes e até pastores, eles só falam do amor de Deus. Somente falam, olha, Deus é amor, Deus é amor. Somente isso. Só que eles esquecem, irmãos, do Salmo de número 110, Salmo 7, perdão, verso 11, que diz o seguinte, que Deus ele não é só amor, Deus é justo juiz, que sente ira todos os dias. Então vejam, irmãos, Deus, ele não é só amor, ele é amor. Todavia o Senhor também ele é justo, juiz. Então não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, colocar um atributo em detrimento do outro. É por isso que o salmista fala, olha, temam ao Senhor. Porque ele não é só amoroso, ele também é justo juiz, que se ira todos os dias. Irmãos, em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, é um texto bastante conhecido, diz o seguinte, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, a juízo, todas as obras, até aqui estão escondidas, quer seja más, quer sejam boas.
Irmãos, quando verdadeiramente nós tememos ao Senhor, tememos não só o seu castigo, o seu juízo, mas também tememos desonrar o seu nome. Isso vai impedir, irmãos, de nós fazermos um monte de besteira. O temor, irmãos, ao Senhor vai fazer com que venhamos evitar fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Olha, eu não vou fazer isso, porque isso desagrada ao Senhor. É melhor eu fazer a vontade dele, que é um Deus grande e temível. O verso 1, meus irmãos, ele, junto com o verso 4, ele é o verso ele é o verso principal do Salmo. Os comentaristas vão dizer isso. Olha, o verso 1, ele é o verso principal. Por quê? Porque o resto dos versículos, eles são uma exposição do Salmo do verso 1. É por isso, irmãos, que o verso 2 e o verso 3 vai falar sobre o fruto daqueles que temem ao Senhor. Ou seja, a bênção, irmão, do temor ao Senhor, de temer a Deus e andar nos seus caminhos. Olha o verso 2. Qual é a bênção de temer a Deus e de andar nos seus caminhos? Ser abençoado no trabalho. Verso 2. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Irmãos, a ideia aqui do verso 2 é contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. Ou seja, comer do fruto do nosso trabalho. Deus, irmãos, promete para aqueles que temem e andam nos seus caminhos ser abençoado em seus trabalhos. Deus, irmãos, em nenhum momento da Escritura, ele promete riqueza. Em nenhum momento ele promete riqueza aos seus servos. Mas ele promete o sustento suficiente para a nossa existência. Mas, infelizmente, irmãos, o que acontece com muitos crentes hoje, que não tem mais temor ao Senhor, e os seus corações estão enraizados nessa terra? Eles esqueceram a ideia de contentamento. É por isso, irmãos, que eles não usufruem, eles não vão comer do trabalho de suas mãos, comerás. Ele não tem contentamento com aquilo que o Senhor dá através do trabalho. Olha novamente o que Calvino diz, irmãos. É insaciável o abismo de cobiça do coração humano. Aqueles que não têm contentamento, irmãos, e têm os seus corações cobiçosos. Essa cobiça, irmãos, ela nunca vai estar saciada. Ela nunca vai estar satisfeita. É um sanguessuga, né? Dá, sempre vai querer mais. Mas olha que ele continua, Calvino. Deus, comentando esse verso 2, Deus não cessará de exercer o ofício de pai de família em manter-te temente ao Senhor, de modo que teu alimento diário te será ministrado por sua mão, contanto que vivas contente com uma condição modesta. Veja, irmãos, somente o contentamento, é somente no contentamento que nós seremos verdadeiramente felizes. Porque aquele que é contente, irmãos, ele vai descansar na providência do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, dá aquilo que nós necessitamos e não o que nós desejamos. Então veja, irmãos, a bênção de temer e andar no caminho do Senhor, do trabalho de suas mãos comerás. Veja que há uma reversão da maldição lá do Éden. Lembra da maldição do Éden? Olha, suor do Senhor você vai comer. Você vai lutar com a terra para ter o seu sustento. E aqui o Senhor está dizendo, do trabalho de suas mãos comerás. E o salmista, irmãos, ainda afirma, tudo te irás bem. Tudo te irá bem. Feliz será, né? Bem-aventurado, e tudo te irá bem. É claro, irmãos, que não significa que aquele que teme a Deus, que anda nos seus caminhos,
ele não vai passar por sofrimento. O texto não está nos ensinando isso. E até essa leitura ela é impossível, né? Porque se você ler os salmos de romagem, né? Especial que nós estamos meditando alguns salmos, vocês vão perceber que aqueles que temem ao Senhor, que são piedosos, eles vão ser perseguidos. Já viu isso? O que esse salmo, irmãos, ele está dizendo aqui? Que feliz será e tudo te irá bem. Tendo a Deus como meu pai adotivo, eu vou ter um mantimento contínuo. Eu vou ter aquilo que é o suficiente para a minha subsistência. Em outras palavras, irmãos, aqueles que temem ao Senhor e aqueles que andam nos seus caminhos, eles serão abençoados em seus trabalhos. Vai ter prazer, irmãos, de usufruir aquilo que o Senhor está lhe concedendo através do seu trabalho. Por mais que não ganhe muito dinheiro. Que não adianta, irmãos. Sem o Senhor, não importa qual tamanho do seu salário. Aqueles que não temem ao Senhor, não andam nos seus caminhos, eles não vão ter o prazer de comer, eles não vão ser felizes. Só que veja, irmãos, a bênção não é só sobre o trabalho, é também sobre a família. Olha o verso de número 3. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Veja, irmãos, se nós temermos ao Senhor, nós andarmos nos seus caminhos, Ele cuida de nossas famílias. A videira, irmãos, nós sabemos que ela era uma das árvores mais preciosas em Israel, né? Falando de forma econômica, porque era a árvore da uva, produção de uva. Então veja, irmãos, o salmista está falando, olha, a tua esposa, no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Irmãos, a ideia aqui é o seguinte, o texto não está dizendo assim, olha, a sua esposa será frutífera no trabalho, frutífera na faculdade. O texto aqui, irmãos, e a ideia de frutífera é ser abençoada com muitos filhos. A tua esposa vai ser abençoada com muitos filhos. Por que isso? Porque filhos, irmãos, é bênção do Senhor. É bênção de Deus, irmãos. A gente viu isso no Salmo 127. É tanto que ele fala, os teus filhos como rebentos, né, como brotos da oliveira à roda da tua casa. A oliveira, irmãos, também era importante na economia de Israel. Né? A árvore da azeitona, né? E aí o pastor Nicodemos, achei muito interessante como ele falou, a ideia aqui de brotos, né? É o seguinte, os filhos, eles vêm para renovar, porque os brotos são renovo, né? Ele vem para ficar no lugar do pai. Ou seja, ele vai continuar a geração e vai produzir frutos para a glória do Senhor. Irmãos, quando a gente olha no contexto do Oriente Médio, nós sabemos, irmãos, que felicidade, o padrão de felicidade na época bíblica do Antigo Oriente era alguém que tinha uma terra, alguém que tinha uma esposa, muitos filhos e vivia por muito. Esse era o padrão de felicidade, irmãos. Ter um lar, esposa, filhos e viver muito, trabalhando. Irmãos, o padrão hoje é o mesmo, de verdadeira felicidade. É ter um lar, trabalhar, ter uma família, ter filhos e viver muitos anos. Esse é o padrão de felicidade, irmãos. Eu sei, irmãos, que muitos crentes, eles olham para esse texto e eles pensam totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque eles não temem a Deus. E eles não andam no caminho do Senhor. Por exemplo, tem pessoas, tem crentes, que demoram séculos para casar. Mesmo com um compromisso bem firmado. Tem outros que não quer casar. Mesmo não sendo chamado para viver o celibato. Que tem uma ideia de casamento totalmente equivocada. Para muitos irmãos em nosso século, ter 2 filhos já é muito. Não, ter 2 filhos já é demais.
E ainda fica perturbando mais, né? Porque tem crentes que ficam perturbando outros crentes, né? Terceiro, irmão, já vai para o quarto. Mas por que isso, irmãos? Tem outros, né? Que pensam totalmente diferente, porque não temem ao Senhor e não andam nos seus caminhos. Eles não querem ter um nem dois. Eles não querem ter nenhum. Porque para eles, filhos não é bênção, é maldição. Por quê? Porque eles não temem a Deus. Mas veja, irmãos, a nossa cultura ela pode até ter mudado. Não, o padrão de felicidade não é ter uma família, muitos filhos, um trabalho digno. Isso não é o padrão de felicidade. O padrão de felicidade da nossa cultura, irmãos, é totalmente outro. Irmãos, a cultura ela vai mudar. Mas o padrão de felicidade, irmãos, é aquilo que a palavra do Senhor diz. E esse padrão, irmãos, ele é o desejo de muitos. Mesmo crente ou descrentes, desejam ter um trabalho, desejam ter alguém do lado, né, porque se sente solitário. Tem um desejo de construir uma família, mesmo não sendo crente. Tem um desejo de viver muitos anos de vida. Só que a cultura, irmãos, ela pode mudar. Mas a palavra de Deus, ela não muda. É por isso que o padrão estabelecido para o Senhor é esse, irmão, de felicidade. Trabalho, família. O mundo vai dizer ao contrário. Olha o verso 4, irmãos. Ele reafirma: eis, né? Preste atenção, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É interessante, irmãos, que o termo aqui, homem, que o salmista usa, é um homem forte, né? Um guerreiro, enfatizando alguém que tem força. E é interessante, irmãos, porque o guerreiro ele não tem medo, né? Ele não deve ter medo. Um guerreiro que se preze, né? Não são os guerreiros dos nossos dias, né? Porque os guerreiros que é apresentado pela nossa cultura não são guerreiros, são pessoas frouxas, né? Homens que não são fortes. Mas o guerreiro, irmãos, ele não tem medo. Mas aqui, esse homem que é forte, que é guerreiro, ele tem medo. Que é quem? O Senhor. Ele tem medo do Senhor. Porque veja, irmãos, ser bem-aventurado, irmãos, ser verdadeiramente feliz, bendito, é temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, irmãos. Esse que teme ao Senhor será grandemente abençoado por Deus. E aí o salmista, irmãos, ele encerra orando novamente. Novamente não, ele ora pedindo que o Senhor continue abençoando aquele que teme a ele, o Senhor. Olha o verso 5 e 6. Oração por aquele que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, a ideia de trabalho, né? Durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Veja, irmãos, o salmista, ele descreve o homem bem-aventurado, depois ele ora para que esse homem bem-aventurado, ele continue sendo abençoado pelo Senhor. A oração, irmãos, ela não é uma oração mais individualista, é uma oração coletiva. Porque veja, olha o que ele diz, né? Que o Senhor te abençoe desde Sião. Sião, irmãos, nós vimos que ele é o monte que a cidade estava edificada. E nesse monte, o que tinha lá? O templo, onde Deus habitava com o seu povo na antiga aliança. Que o Senhor te abençoe, falando sobre toda a comunidade. Depois ele fala, vejas, para que você vejas a prosperidade de Jerusalém. A prosperidade do povo. Veja, irmãos, que Deus, a ideia do salmista aqui é que aquele que é bem-aventurado, ele não só tenha muitos dias de vida, mas que ele tenha muitos dias de vida para ver a bênção do Senhor se multiplicando. A bênção do Senhor na vida do seu povo. E ele continua, olha, a bênção desde Sião, lá do templo do Senhor, para que veja a prosperidade de Jerusalém, né? As bênçãos do povo do Senhor durante o dia de tua vida. E o verso 6. Vejas os filhos de teus filhos. Ou seja, ele ora, irmãos, por longevidade. Que você veja os seus filhos
os seus netos e os seus bisnetos, e assim por diante, nos caminhos do Senhor. Então, veja, irmãos, é uma oração por um indivíduo, por uma família, filho dos teus filhos e por toda a nação. E aí o salmista encerra, né, trazendo a ideia que ele vai, né, geralmente repetir. Paz sobre Israel. Paz sobre o povo de Deus. Sabemos, irmãos, que paz na Bíblia, ela vai além da ausência de problemas, né? Não é ausência de problemas. Paz na Escritura, irmãos, paz de Deus, né? Ou paz sobre Israel, era a ideia, irmãos, de que todas as coisas estão conforme a vontade do Senhor. Então, tudo em paz. E guarda a sua plenitude na volta de Jesus. E qual é a boa notícia, irmãos? É que essa paz aqui já é possível usufruir agora. Já é possível, irmãos, usufruir dessa paz que o salmista ora sobre Israel em nossa peregrinação, temendo ao Senhor. Isso é possível sim. Temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Então veja, irmãos, aquele que é verdadeiramente abençoado, feliz, é aquele que teme ao Senhor. É aquele que anda nos seus caminhos, é aquele que se alegra pelas bênçãos concedidas, enquanto ele caminha rumo a Jerusalém celestial. Esse, irmãos, é aquele que é verdadeiramente feliz. Não é aquele que o mundo diz que é feliz, mas é aquele que a palavra do Senhor diz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então veja, irmãos, esse salmo, ele nos ensina, irmãos, que há bênção para aqueles que temem a Deus. Bênçãos tanto espirituais, né? Adoção, justificação, santificação, a bênção do perdão de pecados, mas também há bênçãos, irmãos, materiais, prosperidade no trabalho, prosperidade na família, né? Filhos, longevidade. Só que eu gostaria, irmãos, de repetir um alerta que o pastor Nicodemos traz, de forma muito, muito sábia, quando ele põe esse versículo, ele diz o seguinte, olha, existe alguns crentes que, mesmo temendo ao Senhor, que andando nos seus caminhos, o Senhor, em sua soberania, resolve não dar essas bênçãos materiais. Há crentes, meus irmãos, que mesmo temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos, não recebe essas bênçãos. Pela providência do Senhor e pela sua soberania, ele faz isso. Os exemplos, irmãos, que o pastor cita são aqueles que são perseguidos por amor a Jesus. Quantos crentes, irmãos, piedosos, tementes ao Senhor, eles não são presos, as suas famílias, eles são separados de suas famílias. Tantos outros, eles não vivem muito, eles não têm longevidade, eles morrem cedo por perseguir. Mas vejamos, a falta dessas bênçãos aqui, não torna esses servos infelizes. Pelo contrário, quando nós olhamos para o testemunho desses homens que são perseguidos, mesmo não tendo essas bênçãos materiais, eles são extremamente felizes. Por que isso? Porque eles temem ao Senhor, eles amam o Senhor e eles se alegram no Senhor. Lembra de Jó? Que deu todas aquelas bênçãos materiais? Mas esse salmo não é sobre Jó, é sobre Jesus. Aquele que é bem-aventurado, né? Aquele que é o bendito do Senhor. Aquele que andou perfeitamente nos caminhos do Senhor. Que tem uma noiva, que tem muitos filhos espalhados por este mundo. E os filhos, dia após dia, só aumentam. Que morreu cedo, é verdade, ele não teve muita longevidade. Mas ele vive por toda a eternidade. Olha comigo, irmãos, rapidamente, último texto. Isaías 53. Isaías, irmãos, 53 é um texto conhecido por todos nós. Mas olha o que o salmista, o que Isaías, irmãos, ele vai afirmar do Messias, do bendito, daquele que é o servo do Senhor.
Olha o Isaías 53, verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, né? Moer o Messias, fazendo-o enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos e vai andar nos caminhos do Senhor. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão. Ele vai ter prazer no seu trabalho e ficará satisfeito com o resultado do seu trabalho. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, uma numerosa multidão. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vejam, irmãos, que a nossa maior bênção é termos o Senhor Jesus Cristo, a presença do nosso Deus bendito. Esse, irmãos, é a nossa maior bênção. É por isso, irmãos, que nós não tememos ser lançados no inferno, não por nossos méritos. Não? A gente não teme ir para o inferno, não porque eu temo ao Senhor, por causa de um mérito de temer ao Senhor, ou porque eu ando nos caminhos do Senhor. Nós não tememos, irmãos, ser lançados no inferno, porque nós estamos seguros em Jesus. Não tememos ser lançados no inferno, por nossos méritos ao temer a Deus ou andar em seus caminhos, mas porque estamos seguros em Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, felicidade verdadeira, somente temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos, irmãos. E essa felicidade plena, ela só é possível servindo a Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe grandemente. Em nome de Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Louvamos, ó Deus, o teu santo nome, porque o Senhor tem derramado as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. É verdade, Senhor, que o Senhor tem derramado, mesmo nós não merecendo. Isso é graça do Senhor. A minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor nos conduza. Temermos ao Senhor mais do que tudo nesta vida, Senhor. A não simplesmente temer, ó Deus, o castigo eterno, mas temer, ó Deus, desonrar o Senhor, desagradar a Ti. Ó Deus Santo e Bendito, nos conduz a vivermos, ó Deus, temendo ao Senhor, andando nos Teus caminhos. Ó Pai Bendito, ajuda-nos, esclarecemos, ó Deus. O Senhor ordena, ó Deus, que devemos temer ao Senhor acima de todas as coisas. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Deus. O Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Porque somente através dele, Senhor, que escapamos da condenação eterna. É por isso que nós não tememos a condenação, Senhor. Não pelos nossos méritos, pelas nossas obras, porque nós não temos. Nós não tememos o inferno, Senhor, porque nós estamos em Cristo Jesus. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus é que não serão lançados no lago do fogo. É por isso que nós louvamos o Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Pai, nos conduzindo, ó Deus, a sermos crentes, a sermos peregrinos. Teme ao Senhor e anda nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém.